Olá, seu Roberto de Olinda, Dona Maria Eugênia de Ouro Preto e Dona Feliciana aqui de São Paulo, do Cambuci. Eu sou Alexandre Maron e esse é o episódio 7 do Zap 60. Feito para vocês que têm mais de 60 anos e querem se proteger da pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. A gente sai semanalmente nas sextas-feiras e fazemos um trabalho colaborativo. Já somos mais de 10 pessoas espalhadas pelo mundo fazendo o programa. E no episódio de hoje, Bárbara Axe, lá de Portugal, fala de como a Suécia enfrentou o vírus e se tornou um país problema na Escandinávia. Nicole Mesa Salma, de Londres, fala com um brasileiro na Austrália e conta como estão as coisas lá no Reino Unido, onde ela está morando. João Veloso fala sobre o isolamento social e por que, mesmo com o crescimento do número de casos, é importante ficar em casa. Lá de Belo Horizonte, Igor Lemes atualiza os números e Luiz Melo responde uma pergunta de um espectador. O vírus foi criado em um laboratório chinês? E eu falo com a Fernanda e a Camille, da Open Knowledge. Elas montaram um ranking para medir a transparência dos dados dos estados sobre a epidemia. A gente está sempre preocupado em contar o número de contaminados e de mortos. E a palavra que surge o tempo todo é subnotificação. Ou seja, a gente sabe que tem muito mais gente contaminada do que conseguimos contar, porque faltam testes. Atenta a esse problema, a Open Knowledge criou um ranking de transparência dos números sobre a Covid-19 estado a estado. Open Knowledge, vale dizer, é uma expressão em inglês que significa conhecimento aberto, livre. É uma organização sem fins lucrativos que tem um monte de projetos legais ligados a dados e privacidade. Bom, eu fui falar com a Fernanda e a Camille sobre o ranking. A gente, efetivamente, a frase diária é: houve tantos casos confirmados, houve tantas mortes e temos subnotificação. Como é que a gente vive nesse mundo aí, em que a gente não confia nos dados? Então, vamos partir do pressuposto do slogan, né, do tema que a gente tem nesse site, que é: dados abertos podem salvar vidas. É muito comum que na política, né, e a gestão vai tentar correr para fazer algumas ações, e a transparência concorre com tudo isso, porque se você vai priorizar alguma coisa, dificilmente você vai priorizar a transparência, porque se não tem ninguém demandando, né? Porque já não é uma cultura, como a Camille falou. E aí a forma que a gente escolheu para fazer isso foi um ranking, porque isso cria uma certa competição virtuosa entre os estados e uma certa corrida para ver quem que vai ficar melhor posicionado, quem que vai se dar melhor nesse ranking. E foi efetivamente isso que a gente viu em 5 semanas de avaliação, um crescimento muito grande, né, uma ampliação muito grande da quantidade de informação disponível, porque as pessoas foram acompanhando, a imprensa repercutiu, e aí os estados correram para se adequar. É claro que se a gente tivesse desde o início uma coordenação nacional de todo esse processo, talvez não precisasse partir da sociedade fazer essa cobrança. Mas como não houve e não tinha perspectiva de ter, a gente decidiu partir logo para um ranking e deu um resultado positivo mesmo. Então, a gente criou o índice de transparência da Covid-19 exatamente para a gente poder qualificar esses dados que são coletados aí pelos órgãos públicos, né, e disponibilizados por eles, para ajudar os estados, né, e aí, por enquanto, essa fase do índice só está olhando para estados e para o governo federal, para analisar o que está sendo feito em termos de processo também, na verdade, de como esses dados são coletados e como eles são disponibilizados, e principalmente para orientar, dar parâmetros do que seria um conteúdo mínimo e uma forma de disponibilizar minimamente razoável para que outros pesquisadores, outros cientistas, outros jornalistas, várias pessoas que estão interessadas aí no enfrentamento da pandemia
pudessem se informar melhor, pudessem organizar suas ações melhor e que a gente pudesse conhecer o que está acontecendo no país. Por meio desse índice, a base dele era realmente a gente avaliar uma forma de determinar alguns conteúdos mínimos que precisavam ser disponibilizados por todos os estados e um formato agradável, né? Fácil que facilitasse também que as pessoas fizessem análises daqueles dados. Mas a gente sabe, essa primeira fase realmente era para que os gestores se familiarizassem também com os processos de coleta, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem uma cultura de transparência muito fortalecida ainda, né? A gente vem cultivando isso há algum tempo, mas a gente ainda não chegou no nosso ponto ótimo de transparência. A partir do momento que vários gestores precisam se familiarizar mesmo com esse processo de como abrir dados, a gente também entrou com essa intenção de disponibilizar primeiro um conjunto mínimo. O índice, basicamente, era isso. Esse é o objetivo dele, é fornecer esses parâmetros para que os gestores saibam quais são os dados que eles precisam disponibilizar nesse momento de pandemia, né? Ou seja, a gente está falando aqui de dados que vão ajudar a entender a situação para agir, para o governo agir. Então, a gente está falando, claro, de entender o que aconteceu, mas a gente está falando principalmente de se planejar para enfrentar a situação, né? Claro que também a gente tem que partir do outro pressuposto, que é nós nunca, como sociedade, vamos ter o número exato disso que está acontecendo, né? Então, a gente tem que ter dados para poder estimar e para poder fazer previsões mais ou menos acertadas, né? Por exemplo, na pandemia da febre da gripe espanhola, a gente tem algo entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas que morreram. Então, assim, olha o tamanho dessa margem, né? Então, quanto mais dados a gente tiver sobre a quantidade de testes que a gente fez, para entender quantos a gente deixou de fazer e poder, usando estatística, imaginar quanto que a gente deixou de entender aí essa doença, melhor a gente vai se aproximar mais do número. Mas, principalmente, então, o que a gente está olhando são dados que hoje podem ajudar a gente a entender e não deixar as pessoas morrerem mesmo. Se a gente sabe a quantidade de testes aplicados, a gente sabe, bom, a gente só tem 2.000 confirmados, mas a gente aplicou 4.000 testes. Então, e a quantidade de testes disponíveis, que é a capacidade que eu vou ter de testar a população. Então, esses são 2 exemplos, são 13 indicadores, mas um outro indicador também é a questão da ocupação de leitos. Quantos leitos a gente tem de UTI, leitos clínicos, e quantos estão ocupados hoje, né, no dia de hoje? Que é um dado que a gente espera que os gestores tenham para que eles estejam realmente usando para, de repente, construir hospitais de campanha, liberar, remanejar os seus leitos, mas que, se eles estão acompanhando, que a população também possa acompanhar. Vocês encontraram resistência? E que tipo de resistência? Porque às vezes isso é difícil demais, ou às vezes, não quero dar essa informação. E aí, como é que é isso? Menos resistência do que o esperado diante da cultura que a gente tem, da falta de transparência. Geralmente tem 3 grandes tipos de dificuldades nesse processo de abertura de dados. A primeira, que é a tecnologia, às vezes não tem mão de obra qualificada e tudo mais. Essa costuma ser a mais fácil de resolver, por incrível que pareça. Tem uma dimensão cultural, que é as pessoas ou não entenderem a importância, ou não acharem que isso é bom. Eu recebo muitas mensagens de repórteres que estão em contato com os governos e falam assim, olha, eles falaram que não faz sentido divulgar por bairro, então eles não vão divulgar. Como é que eu convenço? E uma terceira dificuldade, que é a política. Essa é a dificuldade que a gente resolveu enfrentar quando a gente faz um ranking, porque com o ranking e a cobrança, e um pouco a vontade também das autoridades, dos políticos de ficarem bem na fita, quando a gente faz um ranking, então essa dificuldade ela cai. E aí, quando essa dificuldade cai, ou seja, tem um sinal verde do gestor para fazer, as equipes deslancham. Então, isso a gente viu muito, né, Camille? O pessoal com quem a gente fala, a gente queria fazer isso, mas hoje a gente não tinha tempo, porque a gente estava fazendo outras coisas que mandavam, ou os nossos chefes imediatos não entendiam a importância e não queriam fazer.
E aí, quando o governador aparece na imprensa e o governador fala, pelo amor de Deus, melhora esse ranking pra gente, o pessoal que faz é o melhor dos mundos. Eles conseguem furar o bloqueio, né? Porque mesmo que a gente não tenha essa cultura da transparência tão fortalecida ainda no Brasil, a gente ainda esteja construindo, ninguém quer aparecer na mídia como um governo que não é transparente, né? Então, realmente, e é claro, assim, a gente está numa situação, a imprensa realmente abraçou, né, de certa forma, essa iniciativa do índice, porque né, grande parte dos jornalistas estão o tempo todo buscando informações, precisando desses dados da melhor forma possível, da forma mais rápida, mais acessível possível. Então, até a impressão que passa realmente é que isso também favoreceu que a imprensa abraçasse o projeto, né? E aí isso gerou um ciclo virtuoso aí de pressões, né, que foram sendo feitas aí para que a gente abrisse mais dados. Gente, muito obrigado. Foi um prazer enorme entender melhor a iniciativa de vocês. Se o pessoal quiser achar o ranking, em que endereço mesmo? transparenciacovid19.ok.org.br. Como as pessoas podem se envolver? Elas podem colaborar com o tempo delas? Como é que funciona? Para indivíduos colaborarem, é olhar a situação do seu estado, ajudar a cobrar nas redes sociais, o governador e depois a cidade, a capital. E também pelo fato de a Open Knowledge ser uma associação sem fins lucrativos, que a gente tem se desdobrado para fazer isso e que a doação também é bem-vinda, a doação de recursos. Temos um financiamento coletivo e recorrente que nos ajuda a fazer isso também. Muito obrigado. Foi ótimo conversar com vocês. Aprendi um monte de coisa aqui já. Super obrigada pelo convite. Muito obrigada, Alexandre. Um abraço. Números confiáveis, é tudo que a gente quer, né? Bom, para a gente ter uma visão do Brasil e do mundo, eu vou falar agora com o Igor Lemes. Igor, me conta como é que estão os números dessa pandemia. E aí, Alexandre? A gente já está com mais de 200 mil casos confirmados. A gente já está em um nível vergonhoso de subnotificação, onde nem mesmo as mortes a gente está conseguindo testar para ver se realmente as pessoas estão morrendo de Covid. Já deve ser também um sinal de, em vários lugares, o colapso dos sistemas, né? Você não consegue processar as mortes em tempo real, além das notificações duvidosas. Exatamente. O que já está ruim, provavelmente vai ficar ainda pior. Segundo vários estudos, teve um pelos pesquisadores da Impulso, que é uma organização da sociedade civil. A tendência é de piorar ainda mais, porque as medidas que o governo está adotando não estão funcionando. O que você tem visto nas tendências dos números? O que eles estão dizendo para você ultimamente? Fica meio difícil a gente falar de tendência de números se a gente não tem os números. O fato de que a gente está fazendo menos testes do que quase qualquer outro país no mundo, eu acho que só a Índia tá pior, mas lá eles têm 1 bilhão de pessoas, então isso falando em quantidade de testes em relação à população, né? O Peru está fazendo mais testes, quase todos os países que são minimamente estruturados estão fazendo mais testes. E o Brasil é, com certeza, o país que tem esse tamanho dessa epidemia, o que está pior, porque a gente não tem testes. Mesmo com os testes que a gente faz, a gente já sabe que tem 200 mil pessoas infectadas e dessas 31.700 são profissionais de saúde. Teve um estudo Peraí. 31.700 são profissionais de saúde, isso é importante. Então, isso equivale a quanto, Igor? Aproximadamente 15%, um pouco mais. Peraí, 15% dos casos comprovados e testados são profissionais de saúde. São as pessoas que estão expostas na linha de frente e elas estão caindo. Exatamente. Isso é um reflexo da falta de equipamentos de proteção individual e da falta de materiais de limpeza nos hospitais. Os hospitais eles não estão recebendo os materiais para defender as pessoas que estão na linha de frente dessa epidemia. O Conselho Federal de Medicina criou uma plataforma para os médicos fazerem as denúncias das irregularidades nos hospitais, né? Houve 17 mil denúncias. 4 em cada 10 dessas denúncias foram de falta de equipamentos de proteção individual. Nossa. E 1 em cada 10, além dessas 4, foram relatos de falta de materiais de limpeza.
Quer dizer, a saúde no Brasil sempre foi um problema, a gente sabe disso. A gente tem, conceitualmente, um sistema universal que realmente salva muitas vidas todos os anos, mas também perde muitas vidas por falta de recursos. É impressionante, dada a mobilização, dado o fato de que a gente ficou semanas e semanas falando que está chegando, vai lá, tá vindo e tal, a gente está numa situação como essa. Quer dizer, quer que a gente tenha discutido, falado, não foi suficiente, tem casos de corrupção documentados, negociata com respiradores. Estamos num quadro assim de desespero aqui, né? Muito triste ver quando as pessoas mais precisam, alguns políticos ainda deixam as pessoas morrerem para ganhar dinheiro. Pois é. No mundo já são mais de 4.440.000 infectados. Já são mais de 300.000 mortes. A gente demorou várias semanas para chegar em 1 milhão de casos. Em poucas semanas, a gente quadruplicou o número, né? Ou seja, é importante a gente lembrar para as pessoas terem noção de como esse negócio acelera, né? Agora a gente está tendo uma média de mais de 800 mortes por dia, né, aqui no Brasil. Então, é um número muito absurdo. No nosso episódio anterior, eu estava falando isso. A gente estava tendo na casa dos 500, são 2 acidentes aéreos por dia. Quando acontece um acidente aéreo, fica todo mundo apavorado. A gente está agora derrubando 3 aviões por dia já. São 3 aviões por dia. Gente pra caramba. São 900 brasileiros morrendo todo dia. É assustador demais. Os países com a maior quantidade de mortes são os Estados Unidos, com 86.500 mortes. O Reino Unido, com 33.000. A Itália, 31, Espanha e França, com 27.000. E o Brasil fica atrás desses países com 14.000 mortes. Só que é importante notar aqui que muitos desses países já estão diminuindo na quantidade de casos e a quantidade de mortos nas últimas semanas. A Espanha, a França e a Itália, eles estão melhorando bastante na quantidade de casos que eles estão tendo. Justamente porque eles aplicaram a quarentena total e isolamento social total. Não é coincidência, por exemplo, que os 2 primeiros colocados, sejam Inglaterra e Estados Unidos, e o Brasil esteja vergonhosamente correndo por fora para se aproximar deles, porque são 3 países com visões ideológicas muito próximas e até na própria maneira de encarar, né, a epidemia, na pressa de tirar todo mundo de quarentena, sinais confusos que os governos centrais estão dando para as pessoas. E aí, não por acaso, são países que estão enfrentando quantidades muito grandes de casos e de mortes, né? Um exemplo de como esses países estão lidando muito mal é a Alemanha. Por enquanto, ela tá lidando muito bem com essa epidemia. Apesar deles terem 174.000 casos confirmados, eles têm 7.900 mortes. Quase a mesma quantidade de casos do Brasil, só que eles têm a metade de mortes. Mas isso se deve ao fato de que eles estão, de fato, fazendo testes nas pessoas. Eles sabem muito mais quem são as pessoas infectadas. Eles conseguem saber muito mais próximo qual é a letalidade do vírus. Diferente daqui, que a gente está com quase 12% de letalidade. Os estudos que falam sobre a letalidade real do vírus, eles ficam entre 0,7% e 1,2%. Então, Igor, muito obrigado pelas informações. Até mais. Um abraço. O número de casos não para de crescer e já temos gente isolada em casa há 2 meses. Então, o João Veloso resolveu explicar melhor esse negócio de isolamento social. Se o isolamento social funciona, por que é que está morrendo tanta gente? A cada dia que passa, os números da Covid-19 no Brasil só aumentam, o que é normal em uma pandemia. Enquanto vários países começam a relaxar as medidas e leis de isolamento social, o Brasil ainda corre contra o tempo para decretar quarentena obrigatória em vários estados e cidades. Mas, se no Brasil o isolamento social foi decretado há tanto tempo, por que os números não param de subir? Para entendermos o tamanho da pandemia no Brasil, temos que dar uma olhada primeiro em alguns números. A população atual do Brasil é de aproximadamente 209 milhões de pessoas. Segundo os números de secretarias de saúde dos estados, a média do índice de isolamento no Brasil atualmente corresponde a apenas 50% da população. Ou seja, 1 em cada 2 pessoas no Brasil não está cumprindo com o isolamento social.
Essas pessoas correspondem a mais de 100 milhões de brasileiros, que ainda estão se deslocando, se aglomerando, saindo de casa e não estão cumprindo com o isolamento social. Cada uma dessas pessoas pode estar contaminando até 3 pessoas cada vez que sai de casa. E mesmo que apenas 10% desse total de gente na rua se contaminasse, ainda estaríamos falando de um índice de 10 milhões de pessoas infectadas, das quais 300 mil ainda poderiam morrer devido às complicações da Covid-19. Os números no Brasil continuam crescendo porque o país ainda não conseguiu implementar o isolamento social para pelo menos mais de 70% da população, que é a meta estabelecida por vários países que conseguiram vencer a pandemia. É crucial, quando a gente olhar para os outros países, que nos lembremos que por lá a pandemia chegou muito antes do que para nós no Brasil, e que se hoje eles estão conseguindo afrouxar as proibições e se começam a ensaiar uma volta ao cotidiano, eles estão fazendo porque lá as medidas de isolamento social não apenas permitiram que essa volta ocorresse o mais rápido possível, mas também salvaram milhões de vidas. Por isso, mesmo que pareça que todo mundo está furando isolamento social, saindo para bater um dominó, conversar na rua ou visitar os parentes nos feriados, não se engane. A única forma de combater o coronavírus hoje é ficando em casa. Por isso, se lembre, prevenir é sempre o melhor remédio. Por isso, fiquem em casa, lavem bem as mãos e fiquem bem. O Luiz tem que lidar com uma notícia falsa bem traiçoeira essa semana. A historinha para boi dormir de que o vírus teria sido criado em laboratório pelos chineses. Faça-me o favor. Olá, meu nome é Luiz Melo e hoje eu recebi uma notícia diretamente do nosso ouvinte, Ângelo. Meu nome é Ângelo, eu tenho 61 anos, moro em Minas Gerais e li uma notícia que o coronavírus foi fabricado acidentalmente em um laboratório na China e gostaria de saber se é verdade. Bom, essa notícia é falsa, mas ela tem feito muito sucesso, inclusive porque integrantes do próprio governo americano têm feito essa afirmação, acusando os chineses de estarem mal preparados para lidar com o vírus em seus laboratórios. Mas até o momento, essa teoria parece uma furada. Primeiramente, porque a família de vírus ao qual o novo coronavírus, ou Covid-19, pertence é antiga. Já em 2003, a sua predecessora, a SARS-CoV-1, havia surgido, e naquela mesma ocasião haviam detectado a presença do vírus nos morcegos do gênero Rhinophilus. Para ser mais exato, 45 tipos diferentes de coronavírus foram detectados nesses morcegos. Nos últimos estudos realizados sobre a doença, os cientistas acreditam que o vírus sofreu uma mutação, adquirindo a capacidade de infectar outros seres vivos, inclusive os humanos, sendo que essa espécie de morcego é muito comum na Ásia, principalmente na China, Índia e Filipinas, onde esses animais são caçados e usados como alimentos e também para fins medicinais. E para que estudar a origem dessas doenças? Bom, essa é uma peça fundamental para que possamos evitar novas epidemias, evitando contato com esse animal, por exemplo. Também para o desenvolvimento de vacinas. Então é isso. Se você ouvir por aí que o coronavírus foi criado acidentalmente em um laboratório, deleta e não compartilhe o vírus da desinformação. Agora a gente vai falar com 2 jornalistas brasileiras que trazem pra gente uma visão externa. Em Lisboa, a Bárbara Axt fala da experiência polêmica da Suécia, que não entrou em colapso, mas tem 15 vezes mais mortos do que os outros países nórdicos. Aqui em Portugal foram anunciadas as primeiras medidas para reabrir o país, ou como eles estão chamando, começar o desconfinamento. Essa abertura vai ser feita em 3 etapas que vão acontecer na segunda-feira, dia 4 de maio, depois no dia 18 e finalmente 1º de junho. As primeiras coisas a abrir vão ser as lojas pequenas, as bibliotecas, os cabeleireiros. Depois abrem as lojas maiores, os museus e os restaurantes, até que em junho vão ser liberados os shoppings, cinemas e teatros. As escolas voltam, mas não completamente. Só os alunos dos últimos 2 anos, as creches e o pré-escolar. O resto dos estudantes só vai retomar as aulas no próximo ano letivo, que começa em setembro. Portugal registrou até agora um número relativamente baixo de mortos por Covid-19. Foram 1.007 pessoas.
Uma das razões para isso, o que tudo indica, é o fato de que o país começou o isolamento social logo no começo da crise, quando ainda tinham muitos poucos casos por aqui. A Espanha, um país que foi muito mais afetado, impôs a quarentena quando a situação já estava bem mais avançada e chegou a quase 25 mil mortos. É um número muito maior, mesmo levando em consideração que a Espanha tem uma população de 47 milhões de pessoas, quase 5 vezes mais do que Portugal. Vale a pena comparar os números daqui com um outro país europeu com tamanho parecido, a Suécia, que assim como Portugal, tem 10 milhões de habitantes. A Suécia resolveu usar uma estratégia diferente da maioria da Europa. Eles não impuseram uma quarentena rígida. As pessoas foram orientadas a trabalhar de casa, os eventos com mais de 500 pessoas foram cancelados e as universidades estão fechadas. Mas, em geral, as coisas continuam funcionando. Escolas, restaurantes, tudo está aberto. Conversei com uma amiga que mora em Estocolmo, que falou comigo sobre a situação, mas não quis se identificar. Ela explicou que as pessoas foram orientadas a evitar aglomerações de mais de 50 pessoas e gente com sintomas deve se isolar. Mas de resto, a vida segue. Ela disse que apesar de ter menos gente na rua, as pessoas continuam fazendo várias atividades, como ir ao bar e às vezes até mesmo ir ao escritório. Até agora, lá na Suécia, morreram 2.653 pessoas de Covid-19. Ou seja, numa população do mesmo tamanho que Portugal, morreram 1.600 pessoas a mais. E ao que parece, o número de casos lá ainda não começou a baixar. Ontem, por exemplo, foram registradas 124 mortes e 67 hoje. Em Portugal, foram 16 mortes ontem e 18 hoje. A Suécia está apostando que vai conseguir desenvolver a imunidade de grupo e que a situação vai se estabilizar no futuro. Vale a pena acompanhar os números para ver como as coisas vão se desenvolver por lá. Obrigado, Bárbara. De lá da Inglaterra, a Nicole Meza-Salma conta pra gente como estão as coisas. Num pronunciamento oficial veiculado no último domingo, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson sinalizou o início do relaxamento da política nacional de confinamento, em vigor desde 23 de março. De acordo com o anúncio, a partir desta semana estarão liberadas saídas ilimitadas para fins de exercício e para tomar sol nos parques do país, desde que o distanciamento social de no mínimo 2 metros seja respeitado. Antes, a orientação era para que os habitantes do Reino Unido evitassem ao máximo sair de casa e poderiam fazê-lo apenas uma vez por dia para se exercitar. O pronunciamento também indicou que setores como o de construção e indústria poderiam voltar ao trabalho a partir de 13 de maio, com os devidos cuidados com a higiene dos trabalhadores e espaços, mas que outros serviços, comércio e escolas permaneceriam fechados até pelo menos o começo de junho. Vale lembrar que, apesar do Reino Unido ser formado por 4 países, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, a política de combate ao coronavírus não é unificada, e a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, já indicou que o confinamento continua em seu país. E a Nicole foi falar com um brasileiro que está na Austrália e já começa a sair do isolamento. O Vander Leal trabalha com TI e mora na Austrália há 9 anos. No momento ele está em Canberra e ele vai explicar pra gente como é que está a situação no país. Aqui na Austrália a situação agora está bem tranquila, todo o reflexo do vírus aqui já está numa descendente já bem grande, as conversas todas em relação a acabar com todas as preparações, todas as limitações que foram feitas pelo governo, que foram impostas, né? Agora a gente já está nessa descendente, então as coisas já estão falando já em começar a voltar ao normal. Então, em termos de número, assim, a Austrália ela foi bem feliz nessa, se dá para colocar assim, né? Nessa situação do coronavírus, porque ela não foi muito afetada. Se você vê em termos de números, a Austrália está numa posição bem confortável nessa situação. Teve assim, 7 mil casos, mas ainda não chegamos nem a 100 mortos. Então, é um resultado bem confortável comparado com o resto do mundo, né? Uhum. E há quanto tempo o país está em quarentena? Metade de março, mais ou menos, foi quando a coisa começou a ficar séria e restrições sendo impostas. Eu lembro, por exemplo, que a última vez que eu fui num evento, um grupo de pessoas, realmente, assim, oficialmente mesmo, aconteceu no final de fevereiro, já comecinho de março. De lá para cá, as coisas foram já começando a ser limitadas, a ser cortadas, mas na metade de março foi quando realmente entrou com força. Então, foi metade de março e abril por completo. No final de abril que começou a se falar
já em relaxamento de restrições e etc. Em Sydney e Melbourne, que é onde os casos foram mais fortes, as restrições foram mais fortes, teve multa para pessoas, mas que foi uma coisa um pouco mais de mídia, né, que apareceu mais nas notícias. Aqui as pessoas pegaram medo de sair, de fazer as coisas normalmente, porque na época ainda estava tendo muita... Eles não estavam dando muita bola para isso. Então, por exemplo, teve um caso clássico aqui que a praia de Bondi, que seria a praia mais famosa de Sydney, em plena notícia de quarentena, a praia estava lotada. E aí a polícia foi lá e começou a multar. Aí, depois desse dia, que realmente parece que todo mundo tomou um choque, assim, porque eu acho que apareceu na mídia e as pessoas realmente começaram a respeitar e controlar melhor. Aqui a minha cidade é um caso um pouco à parte. Canberra é uma cidade pequena comparada com capitais do mundo, né? A gente tem menos de meio milhão de habitantes, e é uma cidade muito aberta, muito espaçada. Brasília foi feita nos moldes de Canberra, assim, foi projetada, uma cidade modelo, com um pouco de semáforos, com muita rotatória, essas coisas. E é uma cidade muito espalhada. Então aqui já tem pouca densidade, as pessoas não ficam muito concentradas nos mesmos locais. A cidade é espalhada em microcentros, que tem toda a sua infraestrutura. Então a cidade mesmo de Canberra a gente chegou a 107 casos, que é um número risível. Tivemos 3 mortes, que são fatalidades, claro, mas nessas proporções é bem baixo. E nesse atual momento a gente já está 8 dias sem nenhum caso novo, 8 dias consecutivos, né? Sem nenhum caso novo, não tem nenhum paciente em UTI. E aí a cidade, então, está começando a falar em relaxamento, porque o atual achatamento da curva era para evitar o colapso do sistema hospitalar, que não está tendo. Então, eles estão querendo começar a relaxar. É ótimo. Obrigada. Obrigado por ouvir o Zap 60. Pois é, nem todo mundo sabe acessar um podcast, mas se você sabe, pode ajudar compartilhando os links com seus conhecidos que estejam nos grupos de risco. A gente acredita que informação protege as pessoas. Mande as suas sugestões e perguntas, a gente vai tentar responder ou achar alguém que responda pra gente. O e-mail é contato@zap60.com.br e o telefone é 11 98184 0398. Manda um WhatsApp pra gente. O Zap 60 foi escrito e produzido por Alexandre Maron, com as brilhantes colaborações de Igor Lemes, Luiz Melo, João Veloso, Bárbara Ax e Nicole Mesa Salma. A criação do logo foi feita pelo designer Johnny Brito, a edição é de Carlo de Bortoli e Gustavo Heineken, e a produção é da Ampere. Um beijo para todos, fiquem bem e até o próximo episódio.